Arquétipos, parte 2. Alguma semelhança? Decifre os símbolos e sua vida passará a não ser mais simbólica. Tudo está como parece, que não mostra o que realmente é, porque você é um mau poliglota, é um mau filólogo. O que seria um poliglota? Aquele que em qualquer país estrangeiro sabe falar perfeitamente bem a linguagem daquele país. E o filólogo é aquele que entende a cultura desses países. Porque senão, será tudo ainda pêncil, uma ponte ao vento, em que você pode estar em cima dela, ser avitimado por ela, desabar. E nisso, de estar numa ponte trêmula e insegura, que é essa vida incompreensiva ou incompreendida, se torna tudo imprevidência. Você não tem como prever nada. Temos aí a previdência privada, né? A previdência que você contribui todo mês para dar uma segurança. Caso contrário, a sua vida não vai ter segurança nenhuma. Vai ser totalmente acidental, aleatório. Então veja aqui essa montagem que eu fiz. Temos à direita um jogo de células, né, epiteliais e uma multidão humana. Poderia ter sido uma colmeia, que eu poderia ter usado aqui para comparar. Porque somos como abelhas. Vistos de cima, se pudesse ver a humanidade de cima, talvez fora da Terra, mas não muito longe, que senão a matéria vai desaparecendo diante da sua consciência, você verá que somos como formigas, como uma colmeia de abelhas, ou células, de um corpo invisível. Agora, para mensurar esse corpo, não há ciência possível. Então tudo é arquétipo, tudo é símbolo. Decifre o símbolo e sua vida deixará de ser simbólica, porque está parecendo ser. Você não sabe de onde veio, não sabe exatamente por que está e para onde vai, então é simbólica. E você deixa assim, vai empurrando a vida com a barriga. E alguém vai te dizendo o que pode ser. E isso é teoria. Agora, se alguém vir, como eu estou tentando fazer, e mostrar um caminho para você mesmo percorrer, talvez você veja alguma coisa nova, que parece que tudo no final vai ser monotonamente mesmice. Aí você se decepciona, né? Crê estar sendo abusado, porque você não se mexe, é preciso atitude, e não ser iracundo, né? Ser raivoso. Mas você precisa agir, você está num corpo de ação. Então, inclusive, para a gente ter uma estrutura estável, isso mesmo se vê no academicismo, pelos estudos, por isso que primeiro teve que existir a alquimia, que virou alquimia, que depois virou química, e para completar essa filosofia, temos a física. Uma explica os durantes, outra os fins, para que serve e como funciona. Então tudo é útil, tudo é arquétipo, mas é arquétipo de uma coisa maior. Como eu citei, a alquimia, que virou química. A física é a própria filosofia, desdobrada aos tempos modernos. A filosofia tenta entender a vida, como as coisas são atraídas, como as coisas são repudiadas, como são construídas, só que de uma forma filosófica.
É um caminho mental, de tudo que é mental, como diz o Cabailão, de Hermes Trismegisto, 3 vezes grande. Como temos também a astrologia, que ainda opera hoje, de certa forma, mas bem coadjuvante, se transformou na astronomia. Então, quer dizer, em vez de a gente evoluir, parece que evoluímos. Cada vez mais regras. A mesma coisa, você sai da religião, vai para uma escola iniciática. E lá na escola iniciática eles te podaram mais do que te podavam na religião. Isso aí eu ando falando muito. E quem me conhece sabe do que eu estou falando. Então vamos colocar, por exemplo, a astrologia, que é bem arquetipal. Ela usa de símbolos constelatórios, estelares, cósmicos, para definir o caráter humano. E realmente, onde a astrologia, a influência dos astros, molda o caráter. Ah, mas não pode, né? A mesma ciência diz que os astros inclinam, mas não obrigam. Então, se uma energia poderosíssima, cósmica, não perpassa a matéria para influenciá-la, ou seja, melhor, dá-la fluência, porque não existe uma influência, existe fluência, ou seja, não, nada se cria, como eu falava num outro vídeo, mas tudo se desperta a partir do que já está criado. Então vai despertar em ti a ação daquele registro, que a gente vai chamar aqui de karma, pecado, resgate, o que você quiser, recorrência, depende da vertente filosófica. Então, se a astrologia não te influencia, você não pode estar mentindo para as pessoas, né? Ainda monetizando isso. Então, também não influencia a família sobre o indivíduo e nem a educação e tradição da sociedade. A religião também não te molda. Então, se nada te molda, então a astrologia também não terá enfaticidade em cima do seu caráter. Mas se a educação te influencia, ou seja, que esse é um mau entendimento, né, da mecânica humana, e sim te desperta aquilo que você já tem, a matéria-prima já está lá, não há como criar do nada. Você pode criar novas formas dentro da matéria-prima, formas de pensamento, forma de emoção. Formas com o barro que já existe, você fazer uma escultura, com a tinta que já foi tonalizada, com as notas que já foram descobertas e você montar um arranjo e colocar uma letra, porque a voz já existe antes de ser verbalizada, o som. E tudo é arquétipo. E aqui vemos tudo arquétipo. Como comparar essa multidão com esse jogo de células, com uma colmeia, com formigueiro, com enxame de abelhas. É tudo arquétipo de alguma coisa. No outro tomo, eu tinha mostrado para vocês que nossas veias na pele mesmo se vê as ranhuras, as tubulações do reino vegetal. No formato do corpo, o animal, o etérico a gente vai ver nesse respirar, sístole e diástole, batimento cardíaco que a gente não controla, não precisa nem pensar sobre. Claro, um corpo etérico não foi feito para pensar, ele foi feito para expressar, agir, junto com o seu complementar, que é o corpo físico. Já que ele não consegue segurar nada no plano físico porque ele é etérico, ele precisa de um corpo massivo, né? Que é também ilusoriamente massivo, porque se a gente fosse realmente compacto, dúctil, não teríamos poros, a gente não respiraria e morreria antes, né, desse projeto aqui ser previamente analisado. Seria muito breve a vida aqui se a matéria fosse como a gente pensa. Porque a matéria ela provém de um nível sutil.
só que foi criando camadas e foi perdendo o teor sutil, o que alguns vão chamar de teor espiritual. Então não podemos dizer agora, estou vivendo espírito na matéria. Não, você tem que retrazer essa consciência até a matéria e, como âncora, pegar essa matéria e transformá-la ao conhecimento, ao nível de consciência do espírito. Mas não quer dizer que você vai levar a matéria junto. Ok? Para entrar no mar da vida, você não pode ter peso, senão você afunda. E vai se afogar em vez de se refrescar, nadando por si. E a vida de vigília, ela é totalmente arquetipal. Você sonha acordado e sonha dormindo. O que você sonha durante o dia? Sonha com o futuro. Um futuro improvável. O que você sonha para a sua vida? Você pensa que a sua vida é só isso aqui, então você sonha acordado. E no sonho você sonha dormindo. Dorme um corpo, vai sonhar outro, que não deveria. Alguém tem que acordar para ir trabalhar. Não pode ficar todo mundo em casa, senão não há como se sustentar. Por isso que a gente morre. A gente vive sonhando, só quer dormir. Dorme acordado, dorme dormindo, então, poxa, um dia a inanição vai te derrubar. Então vamos pegar então esse sonho mais curto, que é o sonho noturno, que ninguém vai lúcido, porque disseram, não vá, não faça, não perceba, que é tudo ilusão, como se já você não tivesse uma ilusão mais estendida durante o dia. Aí o que acontece? Aí você se desilude com tudo, você cria uma moda, uma mania, um costume, um toque, que vai ser muito lucrativo para quem diagnostica isso, né? Daí ele te remedia, te bloqueia, para você continuar por dentro, mas por fora aparentar não estar mais naquele estado. Todo mundo vai confiar, até você vai confiar, se olhar no espelho, como eu estou melhor. Sepulcro caiado, como dizia o Kabir Jesus, né? Por dentro totalmente putrefato, mas por fora brilhante. E a gente quer brilhar em tudo, inclusive com nossos sonhos satisfeitos, né? Nossos sonhos realizados. Daí a gente acha que somos plenamente felizes. Que bom se fosse. A pequena felicidadezinha de baixo é alegria. A de cima talvez seja a felicidade, quando esse eu menor se toque, desperte de que, na verdade, quanto mais ele tem, mais ele se atrapalha de ser feliz realmente, porque é muita coisa para se preocupar, para ter tempo para pensar em felicidade real. Então você se detém, daí você dorme, né, vive a vida se empurrando pela barriga, às vezes dorme pouco, insônia, ou dorme demais, procrastinação. Que os coaches, os guru coaches, hoje estão lucrando bastante com isso. Eles não sabem se diz para te dormir bastante, né, procrastinar bastante, né, relaxe, não sabe se querem te relaxar ou na verdade te agitar. Aí eles dizem, vá trabalhar. Aí você fica mal e vai neles de novo. Psicólogo, constelador, todos estão trabalhando nesse, né, o cartomante. Nada contra até o cartomante, porque ele é um dos mais inocentes, que ele deveria só, que ele peca, erra, é que ele deveria ensinar você a ler, né, o seu destino. Não ele ler, porque ele só pode ler o dele mesmo. Como os consteladores, como os psicólogos. Os psicólogos deveriam tirar um curso só para eles se regrar seus comportamentos, porque eles não podem dar uma opinião, nem podem medicar. E o psiquiatra só não pode dar nenhuma opinião, porque eles são tudo maluco, mais maluco que o paciente. Quando o médico é mais maluco que o paciente, todo mundo é paciente, tem que ter paciência com estes, né? Porque eles só te entopem de remédios e tá. E daí você não compreende nada disso aqui. E eles vão te dizer que isso aqui tudo é mentira, né? Depois a gente quer ver controle em outras coisas, né? Na rainha da Inglaterra que já morreu, já era. Deu tchauzinho para a Terra. Mas esses estão bem vivos e não são vistos, porque o mal humano ele está nos lugares mais insuspeitos, né? Imprevistos. A gente não enxerga nada mesmo.
Então não enxerga em vigília, acordado, e nem dormindo. Aí tu vai para lá, depois assim de indignado com isso, que você não está entendendo nada, a vida está confusa, você cria uma moda, um vício, digamos que você entra no vício do alcoolismo, da bebida. E você vai sonhar. Aí o universo, através de Morfeu, aquele que dá forma às coisas, até ele participa né, é o astral que dá a forma ao plano físico, e esse ser é tipo uma hierarquia lá, ele que dá o comando, aciona lá um botãozinho cósmico, né, começa a nascer umas criaturas bem estranhas. Né, pode até que os dinossauros venham, mas tem que ir através deles, não esses enxertados híbridos que um cientista só faria pegando a matéria-prima já pré-criada, pré-idealizada e cruzando com um outro animal atual aí, que não daria um ser jurássico original. Perdão. Então, o que acontece? Você se lança no sonho. Aqui, a consciência não consegue chegar, porque seu vício, a sua mania de corrigir os outros, as suas opiniões, o jeito de falar, se regra todo mundo, como se você pudesse fazer isso constantemente. Aí você se solta das amarras físicas, que o corpo é um filtro, né? Até necessário para um potenciômetro de luz e som, para você não ficar o tempo todo entendendo tudo, ficar meio burrinho assim para baixar o nível dos outros irmãos que também estão atrasados. Então, enquanto nós estamos aqui, nós estamos ignorantes, perdão. Desculpa as tosses, meus vídeos são assim mesmo, meus vídeos têm piada, eu não edito nada, e é assim, é para ser natural. Não que eu não saiba, né, correção linguística, gramática, né, não estudei tão pouco assim essas ciências convencionais deles aí, mas eu faço questão de trazer a linguagem pop para um bom entendimento de todos os níveis de consciências humanas, né? Custe o que custar, aceite quem quiser, não me responsabilizo, como diz o Ademar Ramos, pelo que eu, pelo que você entende, sim pelo que eu falo, tá? Desculpa as gaguejação, porque é assim mesmo. Tem que ser ao natural, in loco. Então, seguindo o preâmbulo, que já está bem estendido, vamos direto ao assunto. Aí você se detém no sonho, porque aqui a consciência não vem, e a consciência vai tentar, por arquétipos, à sua volta, começar a lhe dar sinais. Não sei se você já viu aqueles programas de soletrando. A pessoa vai fazendo sinais, quase uma linguagem de libras, vai te fazendo, vai te dando dicas, e você não acerta a porcaria da palavra. Desculpa a porcaria, porque é o seguinte, eu uso mesmo de pejorativos muitas vezes para a gente, né, por um mental concreto ele se impactar. Até vou falar do pejorativo depois, que é um arquétipo também. É uma forma de mexer, ferir suscetibilidades mentais, né, aquilo que você conserva em si e não quer que seja, vamos dizer, mexido, como um formigueiro. Não mexe, senão você vai ver o veneno da formiga. Aí o que acontece? Dentro desse contexto você vai sonhar e o universo vai fazer um esforço que você não faz por si mesmo, vai produzir imagens. E digamos que você é aquele marido alcoólatra, chega todo dia, bebe, né, grita com a mulher, né, usa palavras ofensivas, né, ultraja a mulher, ofende o gênero feminino, né, tipo como se você não tivesse mãe, é um desmamado, né, desmaturado, desmãezado, vamos dizer assim, né, para ficar mais engraçado. Aí você sonha que você está, digamos, vamos dar um símbolo, né, um exemplo. Está com o seu copinho de dose ali, né, seu martelinho, não sei se aí é chamado assim também, onde você estará ouvindo. E ele toma aquela dose no sonho, ele repete. Esse é um mal humano, é levar a matéria de forma, a impressão psíquica da matéria para um lugar onde não é matéria. Agora você levar o aprendizado da matéria para outros níveis, é só o que entra por portas atômicas do sutil. Agora você está levando a vida, o comportamental da vida, aquilo que você vê de importâncias aqui, que você persegue como sonhos.
ou como desejos. Aí que o desejo vai ser ruim. Daí o desejo de lá, no mundo dos desejos, que é o plano astral, vai ser todo desejo físico. Aí eles reclamam do astral. Não vá para o astral, não sonhe lúcido, fique dentro da sua bolha, sonhando. A bolha é o sonho. Porque é perigoso, cara. É perigoso para tudo que você, as impressões que você colocou lá do mundo físico. As más impressões, como diz póstumamente o Adhemar Ramos, que me encontrei extrafisicamente. Espiritualmente ele emana um som, um verbo divino dele mesmo, e diz assim: todo problema humano está no mau uso dos sentidos. Exato, agora tu pega o sentido e tu imprime nos lugares inadequados. É isso que a gente está fazendo, a gente faz aqui com o corpo físico. A gente coloca uma tatuagem que depois se arrepende, coloca piercing, fura, depois quer tapar o buraco. A gente quer esticar a pele e não quer que ela caia com a ação da gravidade, acha que isso vai retardar a velhice. Troca de lugar tudo, muda o cabelo toda hora de cor, com química, aí cai tudo, aí a mulher fica careca, aí ela esconde com uma peruca, porque vão pensar que ela está acometida por um tumor terminal. Aí o homem também reclama, estou ficando desdentado, mas daí bebe pra caramba, fuma. Então a gente só troca as coisas de lugar, a gente está destruindo, e a saúde é tirar, é modificar aquilo que veio original. Sempre vai ficar falsificado, vai dar falhas. Então você vai para o sonho, aí você sonha com o seu copinho, tudo, e toma. Aí a sua mulher, como há sim encontros, pode ser que ela fura a sua bolha das suas fantasias, e venha mais lúcida que você, e lá também reproduz a queixa que ela tem aqui, né? Aquele antagonismo. O que ela tenta lhe ajudar aqui, ela tenta ajudar lá. É um desespero do universo e das pessoas para se ajudarem. Aí ela aparece no teu sonho e te diz: pare. Aí você corre com o copo, tropeça oniricamente, e esse copo cai e se espatifa no jardim daquela mulher. Aí muda o cenário. Você fica, né, fascinado olhando: meu Deus, o que eu fiz? Como é que eu vou juntar esses cacos em meio a um jardim de flores? E a da minha mulher, ela vai se machucar. Que arquétipo é esse? Use da intuição agora, para você ver como você pode sim entender as coisas verdadeiramente. O que mais pode querer dizer? O que esse mundo onírico está querendo falar? Que todo mundo diz que ele é inconsciente, que não vá lá. E você vai ir. Consciente ou inconsciente, você vai ir. E todo o plano inferior de cada mundo, de cada dimensão, só é inconsciente porque parece muito com esse aqui, onde tudo é mecânico. Aqui é só programação mecânica. A planta te dá fruto, seca no inverno, pum, morre de novo, nasce de novo. É tudo uma mecânica, um vai e vem. É aquela evolução darwiniana, né? E essa evolução darwiniana é incompleta, porque no símbolo do infinito primeiro à esquerda é apenas uma gota. E depois temos a outra gota, que é a alma, que não foi explicada pela ciência. Ela está tentando procurar na matéria, ela não vai achar. Porque é outra graduação de matéria e as suas capacidades tecnológicas ainda não pegam aquela frequência. Então o que acontece? Ó, a bateria agora, né? Tudo vem contra, não se preocupe. Meus vídeos são engraçados, mas muito sérios. O que acontece intuitivamente dentro desse contexto está simbolizando que esse homem, ao fazer o que ele quer, a gente acha que tem livre-arbítrio, que ele quer, não consegue ter controle sobre as consequências. O copo, o conteúdo, machuca outras pessoas que estão na volta com o mesmo karma, que não precisava ter um karma tão árduo, tão horríssimo, participando de karmas desnecessários alheios, que é esses profissionais, pseudo, né, profissionais, querem resolver com o quê? Te dizendo que você é doente, que você precisa de ajuda, de tratamento, que você tem um trauma. Só que se você percorresse esse caminho dos ratos, essas migalhas, você encontraria o rato. Ia lá e tiraria os cacos. Chega de trauma.
nem para você, nem para os outros. Isso é injusto. E não te cobrariam nada. A natureza te dá esses sinais, esses arquétipos de graça, como ela te dá o ar, a água, o calor do sol e a terra para você se assentar e dizer que tem uma casa. Vocês estão entendendo? Os cacos do arquétipo no jardim dos outros é a ação do seu vício compartilhado com quem não deveria participar. Participar apenas de seus karmas e não dos seus aí. Paz reverencial a todos.